noite a todas e todos. Esse é o Podcast, que é o podcast do catálogo de tradutores. Hoje nós temos dois colegas aqui, nós vamos falar sobre a majestade, a sua voz. Temos conosco Verônica Colasanto e também o JP, João Paulo. Então, eles vão se apresentar, mas vamos começar com a Verônica Colasanto se apresentando. Ela é locutora. Vamos lá, Verônica, é contigo. Oi, Maggie. Oi, João Paulo. Oi, galera. Sim, eu sou locutora e intérprete. Eu comecei em Buenos Aires, eu sou argentina. Comecei muito nova, teria uns 18, 19 anos. Viajava todos os dias, 2 horas de ida, 2 horas de volta para trabalhar de graça em uma rádio. Só para, né, para fazer rádio, porque eu já gostava muito. E, bom, comecei a ter experiência. Eu estudei no ISER, de Buenos Aires, né? Mas você para entrar tem que fazer um exame de admissão. E você tem que ter, não sei quais são os requisitos agora, mas naquela época, no século passado, você tinha que ter, a condição vocal tinha que ser muito boa. E eu tinha o que lá chamava um hiatus. Quer dizer, um hiato é quando passa ar, essas são as cordas vocais que abrem e fecham, e passa ar quando você está falando. Então, a minha voz saía um pouco assim, com ar, desse jeito, e não conseguia entrar. 5 vezes eu tive que fazer o exame de admissão. Nossa. Na quinta eu entrei, persistente. E eu fiz o curso de locução. Aí depois eu fui transitando por rádios e tal, né? Até que na Argentina a crise é crônica, né? Estamos falando de 2001, mais ou menos, 2002, não dava para mais. Eu trabalhava em uma rádio web, uma das primeiras que tinha, era muito legal, um projeto, era realmente pioneira. E decidi ir à Itália. Eu tinha parentes lá, né, irmão do meu pai. Fiquei lá, filhos, etc. 5 anos depois, vim para o Brasil. Uhum. E, claro, aqui no Brasil eu nunca consegui trabalhar em rádio mais, porque pelo sotaque. Talvez agora, quem sabe, mas naquela época, né, em 2007, não conseguia trabalhar em rádio. E comecei a me dedicar a outro mercado, que é o das gravações, por exemplo, comerciais, ou corporativos, ou mensagem telefônica, muito treinamento, especialmente nos últimos anos, né, tem muita demanda, institucionais, documentários, esse tipo de coisas. E você perguntava sobre o meu trabalho como intérprete, né? A locução relacionada com o trabalho. A locução ajuda na interpretação? Ajuda muito, primeiro para saber, depois podemos falar de alguns exercícios, da respiração, sabe? Exercícios que você faz nas pausas, por exemplo, Uhum. o aquecimento vocal. Então, tudo isso serve primeiro na cabine para poder conservar a voz, para ter a voz em boas condições. Uhum. E também o fato de também enquanto eu aguardava entrar no ISER para estudar locução, eu fiz teatro, oratória, oficina literária, fiz muita coisa, teatro. E tudo isso serviu para que quando eu estou fazendo a minha produção, eu tento dar inflexão, tento produzir, traduzir como narrando, como Aham. se eu estivesse narrando. Uhum. Porque vocês também devem ter acontecido com vocês, é muito cansativo ouvir aqueles intérpretes que tá sempre no mesmo, um tom monocórdico. É monótono porque é monotônico. Ah, Exato, monotônico, e é exatamente. muito cansativo para o ouvinte, ou eu imagino que deve ser muito cansativo. Sim, Então, sim. eu vou fazendo Vai. melodia, Uhum. exato, Muito sabe? legal.
isso eu vejo que o cliente gosta disso. Claro. Mas deixa eu te falar, já que a gente vai falar de locução, a majestade, a sua voz, a nossa voz, né, JP? Aham. Vamos fazer um aquecimento? Aí você já Ah, fala, engata um pouquinho nas dicas para não só intérpretes, mas profissionais da voz, né, que precisam estar com a voz aquecida. Vamos lá, então? vamos. Tem um dispositivo que se tornou muito famoso nos últimos anos, que se chama Dr. Box. Não sei se é finlandês ou americano, não me lembro agora. Mas custa tipo $200 e não é nada mais que uma garrafa com um tubo, com uma mangueira. É isso. Só que essa mangueira eu vi na internet, acho que custa uns R$ 100, mais ou menos, né? Que Aham. vende para fazer ressonância da voz. Mas quem não quiser gastar R$ 100 em uma mangueira dessas, vai na ferragista e compra uma mangueira de jardim fininha com uma garrafa de água. Só Aham. que acontece, tem um detalhe muito importante. Esse exercício é excelente e foi revolucionário realmente esse dispositivo. Porém, você não pode fazer de qualquer jeito. Você precisa ir no fonoaudiólogo para que ele fale seu tom de voz. Então, por exemplo, eu sei que eu vou mostrar para vocês o exercício. Você faz, a mangueira não pode está muito abaixo, nem muito, lógico, em cima, né? Mais ou menos um dedo por baixo do nível da água. E o tom tem que ser o que o seu fonoaudiólogo vai dizer. O meu é um si. Aham. Tan. Então, faz. Aham. Você respira e sopra enchendo as bochechas. Aham. Você Sim. observa que vai. Então, você faz. Eu faço, por exemplo, 4 repetições disso, depois 4 disso, e depois uma musiquinha, pode ser muito simples. Parabéns para você, Aham. para você fazer essa diferentes tons. Então, você faz. E completa a canção, é a música, sempre lembrando que você tem que sentir a vibração aqui, aqui, aqui. Mais outra vez, Maggie, João Paulo, você não deve ter ido um fonoaudiólogo, né, para fazer esse exercício, Aham. porque Não pode porque você não forçar, né? pode, exatamente, porque o que acontece? Você não pode fazer, por exemplo, inclusive na cabine, você tem que tentar sempre falar com uma voz que chama projetada. A voz projetada é a que hoje eu não estou bem. Nós antes de começar essa live, nós estávamos falando sobre o refluxo. Eu também sofro disso, com esse exercício melhora bastante, mas você pode perceber que hoje estou, né, com aqui. Ok. Então, eu estava dizendo que a voz tem que ser projetada. Uma voz projetada é aquela que se você tocar aqui, você sente ela, a vibração, aqui nos seios paranasais, sabe, aqui, você sente ela. A Aham. diferença de uma voz de garganta, por exemplo, que isso pode sonar muito sexy, se eu estou traduzindo desse jeito, você vê que a vibração é Fica aqui aqui, embaixo. fica aqui Ah. embaixo. E que Aham. pode parecer muito bonita em teoria, Aham. mas detona suas cordas vocais. E o Ah, que uau. acontece? Você começa com uma disfonia, por exemplo. A disfonia não dói, é só aquela disfonia. Hum. Mas, com o tempo, se você não cuidar, e nós que, né, exigimos muito a nossa voz, você pode terminar com nódulos nas cordas vocais, e aí, né, você tem que operar, é muito complicado. Uhum. Então, o aquecimento vocal é fundamental. Esse é Ah, um. Se você o- não tiver ido no fonoaudiólogo, não tiver esse dispositivo,
você sabe que a respiração tem que ser diafragmática, Aham, né? Você sim. coloca a mão na barriga, você respira e a barriga tem que, o abdômen tem que inchar, né? Inchar. Uhum. Inchar e depois, quando você exala, você desincha. Então, você toma ar e você Aham. faz... E o ar, você vai perceber, Quente. sai quente, com a temperatura do seu corpo. Uhum. Isso não relaxa, mas sim, de alguma forma relaxa as cordas vocais Hum. para evitar essa sobrefatiga. Uhum. O Esse arzinho quente. O arzinho quente, então. exatamente. Ai, que delícia. Você faz, sei lá, 3 vezes, sabe? Uhum. Lembrando sempre que a sua voz tem que aqui, Soar tem em que soar toda a aqui, caixa. né? Uhum. Quando você está em uma cabine, vocês devem ter também alguma experiência com isso. Alguns intérpretes, naquela empolgação de estar traduzindo, você vê que eles começaram a falar, né, um tom assim, todo de apito, de estridente, que isso, de- coitado do assistente, sabe? Eh, e isso também acaba com suas cordas vocais. Então, a, eh, logicamente, sempre que o orador, o palestrante o permita, nós podemos, essas são técnicas de interpretação, podemos editar a nossa produção para não, de modo que, evitando ser literal, você emite menos palavras. Uhum. Emitindo menos palavras, você vai conseguir controlar o tom da sua voz, Uhum. a modulação da sua voz e, Uhum. por conseguinte, proteger as suas cordas. Uhum. Outra coisa é, por exemplo, quando... Então, você perguntava, uma voz agradável ou desagradável? O que eu acho é, como eu dizia, um intérprete que, no afã de querer produzir e produzir e falar absolutamente tudo, começa a elevar o tom de voz, a soar estridente, isso que é uma voz desagradável. Aham. Mas, assim, não necessariamente, inclusive em locução, a voz tem que ser melodiosa ou voz de locutor. Isso Uhum. antigamente não era na minha época. Mas agora, inclusive na locução, tem muitos locutores que não têm voz de locutor e trabalham muito bem. Por quê? Uhum. Porque a moda agora é ler de forma Natural. 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 Aham. Natural. Eu faço aula. Isso, né, desculpa, isso me lembra o Silvio Santos, que tem essa coisa caricata da voz, Ah, sim. que quer dizer que é a voz de locutor, né, que é aquela voz Sim, daquele cara que a gente passa no centro da cidade, ele tá, venha, venha, freguesa, olha aqui, a roupa, promoção, 3 calcinhas por 10 isso, reais. Quer sim. dizer, esse tipo de, aquela coisa caricata, né, que é a voz de locutor, aquela voz sensual do cara da rádio da madrugada que você ouve para namorar, né? Enfim, essa é a voz de locutor, eu acho que todo mundo tem no seu imaginário, né? E a gente que é intérprete não precisa, né? Ter essa, Não precisa. aquela voz sexy do Johann Cruyff, né? Que apareceu aí, virou piada Ah, no YouTube, que é ele verdade. falou, wow, what a sexy voice, né? Again, again, please, quer dizer, não precisa. E o cara, how are you Claro. gonna play with Paris? How are you gonna play with Claro, Paris? não Quer precisa dizer, não disso. precisa, Você né? pode ter, o ouvinte vai querer escutar uma produção agradável, Claro. sabe? E outra vez, pausada, melodiosa, isso que o ouvinte quer, Uhum. sabe? Então, não tem um padrão de voz, logicamente Seja tem. aceita, vendável ou não vendável. O Robson Exatamente. Miguel, o professor, meu mestre Robson Miguel, né, que eu faço aula de violão com ele sempre me diz que eu também passei a cantar, né, durante a pandemia. Ele fala Ó, assim, que a melhor voz para a mulher é uma voz de contralto. Então, quando você fala, em vez da gente falar assim também, ele fala para baixo. Quando você faz assim, a voz já tem uma outra
entendeu? Ele me ajudou muito, porque a voz de soprano é linda quando você está cantando, mas na cabine, para o nosso trabalho, uma voz mais grave, mais... Exato. Mas, isso é muito importante, Meg, porque esse é outro erro, de estar traduzindo assim. E aí você está tensando as cordas vocais. Então, o Aham, que você falou é fundamental. A boa postura, reta, sabe? E tranquilo. Você manter aham. a calma, manter o controle emocional durante a produção, porque isso vai fazer com que né, você vai controlar a Aham, sua voz, aham. sabe? Gente, eu imagino, por exemplo, quem nunca trabalhou assim, né? Com um som sofrível, né? Assim, franzindo a testa, preocupado, com os ombros tensos. Eu tenho certeza que isso reflete na minha Sim, voz enquanto eu claro, estou falando. lógico. Então, Tudo. assim, eu costumo brincar, né? Fazer um trocadilho que a gente, que é intérprete, tradutor, a gente trabalha com o corpo, né? Fazendo aquele trocadilho de duplo sentido, né? Sim, Total. sim, sim, sim. Então a gente É. trabalha com o corpo e a gente tem que cuidar do corpo, né? E eu realmente, assim, para mim foi um divisor de águas eu ter começado a visitar a fonoaudióloga, a doutora Karine Capistrano aqui, fazer uma homenagem para ela aqui de Fortaleza, que atende muito bem e entende muito bem a profissão de... Ela atende muita gente de rádio e TV aqui da cidade, então ela entende muito bem a nossa necessidade também. E aí, né, você falou, ela me fez toda o percurso no LaxVox, né? Quem quiser procurar sobre o tubo, coloca no YouTube, sobre o tubinho, né, de aquecimento ao LaxVox. Tem um canudinho também que ela me passou, um aquecimento rápido, né? Quer dizer, você antes do evento, numa Isso. emergência, quer dizer, eu tenho tudo isso, eu levo até assim na bolsa, na carteira, quer dizer, porque é uma coisa que ela me deu uma série de, um leque de Possibilidade. possibilidades para eu usar, né? Uhum. E Uhum. aí eu queria destacar uma questão, falando dessa coisa do corpo, da postura, do relaxamento das cordas vocais, da traqueia, falar da doença do refluxo gastroesofágico. Assim, eu estou passando no momento também, eu não estou bem, eu tô já num segundo ciclo de antibiótico, assim, peguei um vírus aí, o vírus folião, no carnaval, e meu filho também, quer dizer, então nós dois aqui em casa estamos já no segundo ciclo de antibiótico, muito muco, e é tudo interligado. Laticínio produz muito Sim, muco. sim, Se você tem a doença do refluxo gastroesofágico, né, aquela coisa do que o líquido do estômago, né, por um defeito na sua válvula, ele retorna e isso machuca a sua traqueia e isso te predispõe a infecções nas vias aéreas. Eu já tenho outros problemas também de tendência à sinusite, né, acúmulo de secreção. Quer dizer, é todo um conjunto e a gente que é intérprete, né, tem que se cuidar, né, de claro. alimentação, sono, né, exercício físico, a capacidade pulmonar que você falou, que é levar o ar lá no baixo ventre, né, ou seja, você encher o pulmão, Sim, de enfim, tudo fato, isso. a respiração é fundamental, logicamente, também na cabine. E você não falar até estrangular a voz, que não fica mais sem voz, fazer tomas. A reserva Quando de você. ar, né, você chegar naquela reserva que a sua voz fica fraquinha Exato. e você... Normalmente você respira pela nariz e respira apenas pela nariz. Quando você está falando, você respira pela boca, mas tentando não fazer grandes, inspirar, por exemplo, não fazer, não fazer isso, porque Não além bobear. de ferir o ouvido do assistente, você puxa muito ar, isso esfria as cordas, e como você está falando, também danifica. Então, pequenas, pequenas tomas de ar, né? Uhum. Depois, outras, você falou daquele exercício do tubinho. E, por exemplo, uma coisa, antes de eu esquecer, quando você sentir que suas cordas estão muito gastadas, você pode fazer uma coisa, eu vou me aproximar do microfone. Você toma uma respiração e faz. É imperceptível. É um no no menor
volume que você conseguir. Uhum. Essa emissão pequena da voz, Uhum. restaura de alguma forma as cordas. Não Uhum. pode abusar, mas é uma forma. Nas pausas, fazer isso que eu dizia. Não vai fazer durante os 20 minutos. Claro. Faz nesses 20 minutos de que você está guardando, né? Você faz 3, 4, 6, mas pausadas, né? Esse exercício do tubinho, mas tudo isso, João Paulo, você tem que fazer com o assessoramento de um fonoaudiólogo. Você não pode fazer porque sim. Já aquele outro Não. exercício, esse pode, não tem problema. Uhum. Que mais, Maggie? Eh, Esses... sim, sim, são exercícios Uhum. que nós podemos fazer antes do evento. Por exemplo, você faz 10 vezes, 3 séries de 10 Articulando, que eu vezes. não consigo escutar para os nossos Ah, sim, ouvintes. ok. Isso para começar a ajudar na articulação. A Aham. articulação é importantíssima, por quê? Porque você articulando bem, vai modular bem e vai controlar sua emissão de voz. Aham. Outro, sempre em um tom que seja confortável a você, que não fique na garganta, se não fique aqui, você Aham. faz hum, Mandando aqui para cima, né? Aham. Certo. faz, sei lá, 2 minutos, isto. Aham. Fundamental, não sei, já acho que já falamos, beber água, se hidratar muito bem Uhum. antes, durante, depois do evento. Aí, engraçado. Nessa aí tem um vilão que a gente adora, tenho certeza que 11 de cada 10 intérpretes usa o café. Não é que Eu é, ia na falar, verdade, ele é um vilão para nossa voz, porque a cafeína ela acaba tendo um efeito desidrata as cordas vocais. desidrata e acaba relaxando a musculatura, Sim, deixa sim, flácida, quer dizer, e seria preferível um chá sem nenhum estimulante, né? Sem isso, teína, sem café, um chá isso. desse de hortelã, de cidreira, algo assim mais inócuo, né? Uhum, Fosse uhum, quentinho sim, para aquecer, mas sem nenhuma substância que causasse exato, efeitos laxantes, né? Chocolate exatamente. também Digamos é assim. bom, né? Chocolate também, não. Sim, mas assim, o chocolate, Maggie, você não vai comer chocolate o dia todo. Já o café, a gente é mais propenso de beber muito. Chocolate, se você comer um, sei lá, um por semana, não sei quem, eu não como muito Claro, chocolate, não sei quem, claro. mas sabe, mas o café, Maçã sim. já é legal, né? Maçã é legal, né? Assim, a Sim, maçã sim, assim, importante também nesse processo, eu acabei fazendo uma laringoscopia também, com um otorrinolaringologista, quer dizer, e também atualizei a minha endoscopia. Eu acho que assim é muito importante sim, isso é para o profissional importante. da voz Sim, avaliar, né, toda a sim, sua rinofaringe, exato. Sim, isso é fundamental. esôfago, Sim. estômago, para ter uma ideia geral do Uhum, que pode, do uhum, que não pode, onde, né, quais são suas limitações físicas e fisiológicas, exato, né? Claro, com exato. certeza. E o E mercado outra, de locução é bom? Tem mercado para locução? Maggie, eu sou locutora há 30 anos, então digamos, o mercado, eu posso te falar que sim, eu tenho meus clientes de anos e conheço os canais né, e sempre faço cursos para melhorar e tal. Então, sim, se você se, é como toda carreira, qualquer outra carreira, se você se dedicar, fizer cursos, fizer atualizações, etc., você vai trabalhar. Eh, Aham. Tem muitos locutores, como tem muitos intérpretes, tem muitos bons e mais ou menos e ruins, Uhum. sabe? Tem várias locutoras argentinas que se destacaram no mercado latino e que, nossa, são, Aham. sabe, faturam E dá para milhões. melhorar a voz? Dá para melhorar a voz? Dá, dá. Mas Dá? é o que estávamos falando, por exemplo, outra vez, você não precisa ter uma voz de locutora, e não
Não precisa disso. Você só tem que, primeiro, ser agradável, e isso, se nós temos 15 minutos, mas se você quiser, pode se ampliar a outros aspectos, porque ter uma voz agradável vem de uma pessoa agradável, Ah, vem de pensamentos agradáveis, sabe? Então, mas aí vamos ficar a tarde toda aqui. Mas o que acontece? Se você, você pode não ter uma voz de rádio clássica, mas você, na cabine, você tem uma intenção genuína de que seu ouvinte, de passar a mensagem para seu ouvinte, e então você vai ter todo o cuidado de explicar, como eu falava antes, produzir explicando o que você está traduzindo e não traduzir automaticamente sem pensar, pensando no filme da Netflix que você vai assistir mais tarde, sabe? Quando você coloca amor nas coisas que você faz, tudo melhora. uhum. E Então, os clientes procuram o quê? Quando um cliente te contrata, o que que ele procura na sua voz? Ou você tem várias vozes que você, dependendo do produto, você faz? você fala na locução, meu cliente, em geral, ele procura muito o tipo de locução de inspiracional, muito. Ah, Eu posso eu tenho um texto aqui do Cat, se quiser, eu leio em forma inspiracional e depois podemos fazer outro, sei lá, outro legal. estilo. Você quer? Talvez, sim, talvez o JP queira te fazer uma pergunta, enquanto isso eu vou pegar o videozinho lá do Instagram para compartilhar com Ah, você. sim, ótimo. Vai lá, JP. Fala, José. Então, a pergunta é essa para um intérprete, né? Que, como eu, por exemplo, acordei para essa coisa da locução porque comecei a receber feedbacks nas interpretações. Ah, você tem voz de locutor, você tem voz de locutor. Talvez por uma aptidão natural. E aí legal. Aí uma vez, duas, três, bom, cara, acho que eu quero isso daí, né? E aí comecei até a brincar, até lá no nosso grupo de Lero, eu coloquei, faço umas brincadeiras, tipo aquelas traduções de música, né? Que os locutores das rádios antigamente faziam. Tipo, Aham. wherever you go, onde quer que você Sei, sei. vá, whatever you Sei, do, o que sei. quer que você vá, tipo, eu fico brincando, né, com isso. E aí a pergunta é, como eu posso, onde procurar trabalho nesse ramo? Assim, o primeiro lugar, a primeira plataforma, quer dizer, um lugar assim para a gente começar, a procurar um trabalho nisso. Fazer uma locução paga, ou mesmo aquele trabalho que você fez de rádio, que você ia 2 horas todo dia para ir João para Paulo, voltar olha, para na ganhar verdade, experiência. bom, podcasts é um bom exercício, né? Porque agora você me pegou, porque o que acontece? Eh, eu, para ser sincera, eu não sei, não conheço cursos no Brasil de locução. Eh, mas tem, por exemplo, uma plataforma que chama locutores.com.br, onde tem vários locutores que cadastram um nome. Então, o cliente Ah, um vai, excelente começo. você sobe suas demos, e se o cliente gostar, Última ideia. eh, você se cadastra, né? E se o cliente gostar, te contrata, entra em contato por e-mail, o contato que você deixar. Esse é um bom canal, mas eu não sugiro você já se cadastrar se você não tiver bastante prática, porque, Se você não assim, conseguir gravar uma demo claro, minimamente viável, exato, não é? Claro. exatamente. E você tem que aprender, por exemplo, a processar a voz, sabe, a limpar, né? Tem os programas DAW que chama, sei lá, o Audition, o Reaper, bueno, Audacity, que é muito Ah, simples, né? Mas o SoundForge, que também é muito simples. Tem muitos. uhum. Alguns trabalham com Pro Tools, mas, enfim. Então, você tem que aprender, tem essas habilidades também, tem que aprender a equalizar sua voz. Praticar muita leitura em voz alta, você se gravar, você praticar leitura em voz alta, você se gravar e perceber como você pode melhorar, né? Como se essa leitura é natural ou é forçada,
Aí você pode fazer, por exemplo, também curso de teatro, ou ir a um coach que te ensine a, a fazer intenção de leitura. São Curso de oratória. ferramentas. Ah, Curso de oratória. oratória, claro, porque oratória, quando você grava, você não fica assim, né, com o corpo tenso, você gesticula e você convida e a oratória trabalha com isso também, né, com os gestos que te ajudam a transmitir sua mensagem. Esses Beleza. são, sim, Tá por ótimo. Deixa eu exemplo. ver se eu consigo compartilhar aqui com vocês, então, o Aham, nosso vídeo. Não sei se vou conseguir colocar o som, talvez. Legendadores Você está e escutando? locutores. sim. Acho que vou começar ele de novo. Então, a gente tem uma equipe de Libras e audiodescrição e locutores. De vez em quando, os clientes também pedem para a gente fazer locução em outros idiomas, né? Isto. Ele vai E começar só para um iníciozinho aí para Verônica Aqui, colocar a voz dela. ninguém solta a mão de ninguém. Os créditos é importante. Ó, então vamos começar. Somos uma marca que promove acessibilidade transpondo barreiras. Quando a comunicação não considera pessoas com necessidades especiais, sejam elas visuais ou auditivas, criamos barreiras. Com a comunicação acessível, a sua marca acolhe mais pessoas, garantindo o acesso à informação de maneira inclusiva. Pronto, era só isso que eu queria que mostrar. bom. Pois é. E Faria agora. o próximo podcast vai ser de Libras? Vai ser de Sobre livro, Libras? nosso podcast. Sim, sim, sim. Ótimo. Então, como eu te falava, meus clientes procuram muito a parte inspiracional. Quero ver se eu vou conseguir. Por exemplo, somos una marca que promueve la accesibilidad superando barreras. Cuando la comunicación no toma en consideración a las personas con necesidades especiales, ya sean visuales o auditivas, creamos barreras. Con una comunicación accesible, su marca llega a más personas y asegura el acceso a la información en forma inclusiva. ¿Quiere que su marca sea más accesible? Esse texto não é muito inspiracional, mas essa pegada que geralmente meus Ese clientes pedem. me golpeó aquí. Que coração. Me pegó aquí, sí. Sim. Mas é que, assim, mas que tem muito a ver com minha personalidade, sabe, JP? Assim, que eu gosto daquela coisa de E é acolher, de impressionante, dar. eu não sei se a Meg percebeu, impressionante assim o shift que ela faz na voz, né? Quando Ah, ela faz a locução, a gente vê que é outra pessoa. É ela, mas não é você ela. modula. Mas É isso que você. assim. Essa outra coisa que você perguntava, digamos, como ser locutor. O fonoaudiologista é fundamental e ele vai te ensinar. Também, em uma época fiz canto. O professor de canto também vai ajudar você a colocar a voz em outro, né, de outra forma. Isso é perfeito também. Eu tenho feito aula de canto com o Mário Pastore 8 meses. Porque durante a pandemia eu falei qual a habilidade que eu vou desenvolver, né? Canto e violão. Tudo bem, incomoda aqui a vizinhança, mas eu acho que na cabine isso me ajuda o quê? A respirar melhor. Porque o canto, você tem que saber respirar. As pausas, a afinação. A afinação que se cria com a música, você leva para a cabine e leva também para outros lados. Exatamente. E como conclusão, Maggie, eu acho que, porque, por exemplo, você também está nesse caminho do autoconhecimento, do aprimoramento pessoal, e tudo isso que nós falamos sobre, que acredito que seja o principal, você colocar amor em cada coisa que você faz, e isso vai ser transmitido na voz. Não tem como. Exatamente. Eu tenho, Aqui bom, não pode, né? eu até bolei aqui um pequeno texto publicitário, queria fazer aqui para a professora Verônica aqui, né, já com auspícios, digamos assim, de uma realização, quem sabe, fazer aqui uma breve locução, bolei um textinho aqui, vamos lá.
Vem aí, curso para locutores iniciantes. Você que é intérprete e quer adentrar outras searas profissionais, aproveite essa oportunidade com a professora Verônica Colasanto. Apoio institucional, catálogo de tradutores. Faça já a sua inscrição. Aí! Uau! Ai. Muito legal. Bravo. Que se realize, né? Eu já tô pré-inscrito. Não, você já está pré-inscrito para o próximo podcast para você convidar a Verônica e vocês falarem só de locução, darem dicas para Ótimo. pessoas que querem se formar, porque os intérpretes, nós somos locutores informais, nós somos também, né? Somos Então, potenciais locutores, né? Quer potenciais dizer, locutores, cuidar da voz, mas como a Verônica fala, né, essa coisa de o que você transmite com a sua voz, a gente não pode esquecer disso nunca. Gente, tem muito papo, a gente poderia ficar um tempão aqui fazendo um Sim. podcast, verdade. mas a gente vai parar aqui e também agradeço muitíssimo a Verônica, que a gente está falando, né, um tempão. Parece que a gente não se preparou, mas é muita coisa que a gente tem conversado. JP que veio e que foi incrível também. Obrigado. E convidado para você fazer o próximo com a Verônica, tá bom? Perfeito. Aceito o convite. Muito Um obrigada. prazer. Até a próxima. Tchau, Obrigada. gente. Tchau. Beijo. Por que você está aí ao vivo? Peraí, gente, para tudo. Vocês falam isso- Produção.